And so, how do you distinguish God's voice among thousands of voices in your brain? Como distinguir a voz de Deus dentre tantas vozes na nossa mente? Let me explain. Eu vou explicar. My wife knows that I eat. Minha esposa sabe que eu gosto de comer. And my wife knows that if I don't eat, I get dizzy. Minha esposa sabe que se eu não comer, eu começo a ficar tonto. And she gives me food with me. E ela me dá comida para comer. And when I go to the office, E quando eu vou para o escritório, she calls me around 10 o'clock. ela liga para mim por volta das 10 da manhã. Honey, how are you doing? Querido, como é que você está? I'm doing good. How are you? Eu tô bem, e você? I'm good. I'm good. Eu tô bem também. Did you eat? Você já comeu? Oh, I am busy. Ah, não, eu tô You need ocupado. to stop 2 minutes. Você precisa And parar you para need comer. to eat a banana Precisa comer a banana. or a sandwich Ou o or sanduíche. something. Ou alguma coisa. Honey, I'm busy. Querida, eu tô Eat ocupado. a banana, I said. Coma a banana, foi o que eu disse. Okay, Tá bom. I'm gonna call you in 2 minutes Eu vou ligar para você daqui a to 2 make sure minutos. that you eat. Pra ter certeza que você comeu essa banana. Okay, Tá bom. I love you. Eu te amo. I love you. Eu também te amo. Bye. Tchau. 2 minutes later. 2 minutos depois. Honey, did you eat? Querido, você comeu? I did. Comi. I love you. Eu te amo. Bye. Tchau. At 2 o'clock she calls again. Às 2 da tarde ela liga novamente. Honey, how are you doing? Querido, como é que você tá? I'm good, I'm good. Tô bem, tô bem. Did you eat? Você comeu? I'm busy. Tô ocupado. You need to stop and eat a sandwich. Precisa parar e pra você comer Ok. o sanduíche, tá bom? I'm gonna call you back. Eu vou ligar pra você, viu? Okay. Tá bom. I love you. Eu te amo. I love you. Também te 2 amo. minutes later. 2 minutos depois. Did you eat? Comeu? Yes. Sim. Okay. Bye. Tudo bem, tchau. When I drive home Quando eu tô dirigindo I get de volta between pra casa, mountains. eu passo pelas and montanhas I have no signal, e não tem sinal. and she calls, E ela liga, but I have no signal on my cell phone. mas não tem sinal no telefone. And she says, honey, E ela diz, querido, banana, banana, love you. eu te amo. How do I know that is my wife? Como é que eu sei que é a minha esposa? I know the voice Eu conheço a voz and I know the message. e eu conheço a mensagem. You follow me? Estão me entendendo? Because she is consistent. Porque ela é consistente. If you look throughout the Bible, Se a gente analisa pela Bíblia, God is consistent. Deus também é He consistente. always does the same with everybody. Ele sempre faz o mesmo com todos. God doesn't change. Deus não muda. We change. Nós mudamos. God doesn't. Deus não. And the more time you spend with E God, quanto mais tempo você passa com Deus, the more you know His voice, mais você conhece a and voz the dele. more you know the message. The more you know the E message. mais você conhece a mensagem. My wife and I talk all the time. A minha esposa e eu, nós conversamos o tempo todo. All the time. O tempo inteiro. If you call me, Se você me ligar, I don't know your voice. eu não conheço sua But voz. if my wife calls me, Mas se a minha esposa me ligar, I know her voice. eu conheço a voz dela. Because we talk. Porque nós conversamos. The more you talk with God, Quanto mais você conversar com Deus, the more you study, quanto mais estudar, the more you know the voice, mais conhecerá a the voz. more you know the message. Mais conhecerá a Don't mensagem. expect to know God's voice if you talk to Him 1 minute a day. Não espere conhecer a voz de Deus se você falar com Ele 1 minuto por dia. Spend time with Him. Passe tempo com Deus. If you go to John chapter 15, Se formos a João capítulo 15, in a small paragraph, num parágrafo pequenininho, Jesus says, abide in me. Jesus diz, habitem em Abide in mim, me. permaneçam em mim. I am the vine, you are the branches. Eu sou a videira, vocês If são you os ramos. abide in me, Se You permanecerem em mim, produce fruit. vão If dar you don't fruto. abide in me, Se não permanecerem you em can mim, do nothing. não poderão fazer Abide nada. in me. Permaneçam em In a mim. short paragraph, Nesse parágrafo he curto, uses the word abide 7 times. ele usa a palavra permaneçam em mim 7 vezes. He says, this is important. Ele está dizendo isso aqui é importante. You don't fight blood and flesh. A gente não está lutando contra carne e sangue. You fight Satan. A gente está lutando contra Satanás. You have no chance. Não temos chance. You lose. Vamos perder. But if you abide in me, Mas se permanecermos abide in nele, me. permaneçam If em you mim. stay connected. Se permanecermos Keep talking conectados, to me. continuem falando praying. comigo. Continuem Pray orando. without ceasing. Orando sem cessar. Study. Estudando. Stay connected. Permaneçam If you conectados. All the time. Se permanecerem o tempo inteiro, Satan has no chance. Satanás não tem chance alguma. The reason we fail O motivo pelo qual nós is falhamos because we don't stay connected. é porque não permanecemos conectados. The more you connect, Quanto mais estivermos The more you know conectados,
Quanto mais conhecermos a the Deus, more you recognize His voice, mais reconheceremos a voz the dele. more you understand how He works because He is consistent. Mais entenderemos como ele opera, porque ele é consistente. The more He can protect you, Mais ele pode nos proteger. the more He can develop you, Mais ele pode nos the more He can desenvolver. use you. Mais ele pode nos usar. Then you have power. Aí teremos When poder. God abides in you and you in Him. Quando Deus habitar, permanecer em nós e nós nele. For some reason, Por algum motivo, we think that if we go to church, achamos que se nós formos à igreja, we are okay. estamos bem. Is it good to go to church or not? É bom ou não ir à igreja? Yes. Yes. Why don't you answer? E por que vocês não respondem? Yes. Yes. Is it enough? É o suficiente ir à igreja? Yes or no? No, thank you. Obrigado. Pharisees went to church. Os fariseus iam para a igreja. Let me ask you a second question. Vou fazer uma segunda Is it pergunta. good to read the Bible? É bom ler a Bíblia? Yes or no? Yes. Is it enough? É o suficiente? Pharisees read the Bible. Os fariseus liam a Bíblia. You understand? Estão entendendo? Listen carefully. Is it Ouça. good to keep Sabbath? É bom guardar o sábado? Absolutely. Claro que é. It's the fourth commandment. É o quarto mandamento? Is it enough? É o suficiente? Pharisees kept the Sabbath. Os fariseus guardavam o sábado. Whatever you do, Qualquer coisa que vocês façam. you can eat a bunch of tofu. Você pode comer muito tofu na sua vida. You can eat green beans. Pode comer feijão verde. You can keep Sabbath. Pode guardar o sábado. You can sing in the choir. Pode cantar no coral. Whatever you do, Qualquer coisa. if you don't abide in Him, you are lost. Se não permanecermos nele, If estamos you are not perdidos. filled with His presence, Se you não are lost. estivermos cheios de sua presença, estaremos You need to be perdidos. so filled with His presence Precisamos estar tão cheios da presença de Deus, that He lives in you and you no longer live. a ponto de ele viver em nós e já não vivermos nós Think mesmos. about Galatians 5. Pensem em Gálatas capítulo 5. Paul talks about war. Paulo fala acerca de Galatians 5, 6, in all that, he talks about war. Paulo fala sobre guerras. He says that we fight against spiritual hosts of darkness. Paulo diz que a gente está lutando contra os principados e as potestades das trevas. He talks about Satan's fiery arrows. Paulo fala dos dados flamejantes do inimigo. And he says that you need to be covered by the armor of Christ. E ele diz que nós temos que estar cobertos com a From armadura de head Deus, to toes. desde a cabeça até os If pés. you are not covered, he will kill you. Se não estivermos cobertos com essa armadura, ele vai nos matar. You need to make sure Precisamos ter every certeza day you are fully covered. de que todos os dias estamos I plenamente remember my cobertos. father would pray. Meu pai orava And I assim. would say, why do you pray so long? E eu perguntava para o meu pai, por que o And senhor he ora say- tanto tempo? I want to be surrounded by God's presence. E ele dizia, porque eu quero estar rodeado da presença de Deus. I like water, Eu gosto de água. food and water. Comida e água. When I go to heaven, I'm going to build my house on a lake. Quando eu for para o céu, eu vou construir minha casa pertinho do lago. And when it's hot in Romania during the summer, Quando é quente lá na Romênia durante o verão, small, quando eu era it was so pequenininho, hot. era tão quente And I would go to water que eu ia para a água and get in the water to cool down. e entrava lá na água And I para was in the refrescar. water. E eu estava ali na água, And it água was aqui, good. e estava me sentindo But my bem. head got very hot from the sun. Mas a minha cabeça ficava muito quente por causa do sol. I would get my head under the water Então eu colocava a minha cabeça debaixo d'água and get up again. e me levantava de novo. One time when I asked my father, why do you pray so long? Uma vez eu perguntei para o meu pai, por que o senhor ora tanto tempo? You know how you get under the water? Ele disse, sabe como você quando I said, entra "Yeah." debaixo d'água? He says, where is the water? Where is the water? Onde está a água? Ele I perguntou. said, all over around me. Eu disse, a água fica toda ao meu redor, quando eu Under, left, right, É. front, back, above, everywhere. embaixo, na frente, atrás, dos lados, em todos os lados. And he looked into my eyes. Ele olhou bem nos meus He olhos took me like this by my, e me pegou assim pelo queixo and he looked into my eyes. e olhou bem nos meus olhos. Son, unless you are surrounded by God, as you are surrounded by water, Satan will overcome you. Filho, a menos que você esteja rodeado por Deus, assim como você está rodeado pelas águas, Satanás vai te vencer. You need to abide in Christ to the degree that He is all around you. Then you are protected. Você precisa permanecer em Cristo a ponto de Ele estar rodeado, rodeando você o tempo inteiro. Assim você estará protegido. Let's be honest. Sejamos honestos. How many times we go to church? Quantas vezes a gente vai à How many igreja? sermons do we hear? Quantos sermões a gente escuta? And yet we struggle. E ainda assim nós lutamos. Why don't we grow? Por que a gente não Why cresce? don't we have victory? Por que não temos vitória? Why don't we have power? Por que não temos poder?
Why? Por quê? Oh, let me explain why. Eu vou explicar por quê. We go to church, A gente vai à igreja, we get baptized. a gente se Is batiza. it good to get baptized? É bom se batizar? Yes. Sim! It's like when you have a baby. É como quando se tem um filho. Today, our son sent us a DVD. I watched it before coming here. Hoje, meu filho me enviou um DVD. Eu assisti o DVD antes de entrar aqui. Our granddaughter started to walk today. Nossa netinha começou a caminhar hoje. First time. Primeira vez. He says, she is walking. Ele disse, ela está caminhando. Well, let me tell you something. Mas eu vou dizer uma coisa. She was born. Ela nasceu. Everybody happy. Todos felizes. Big celebration. Uma grande celebração. We have a wonderful granddaughter. Temos uma netinha She looks good maravilhosa. just like me. Ela é bem bonita, assim como o vô. Nah, like my wife. Não, é como a avó. But after she was born, Mas depois de ela ter nascido, what do you think happened next? sabe o que aconteceu em seguida? She started Começou a crescer. to grow. A crescer. What if after 6 months, E se depois de 6 meses, after 1 year, um ano, after 10 years, 10 anos, she's still a baby? ela ainda fosse um bebê? In diapers. Com fraldas? No, she is growing. Não, ela está crescendo. Now she is walking. Agora está And she caminhando. started to say words. E está começando a dizer as primeiras palavras. She says to me, Uku. Ela disse para mim, I say, oh, you are so sweet. eu disse, ai, que belezinha. Love. Ela disse, Yes, I love eu you. te amo. She says, hug. Ela Okay. disse, abraço. She started to talk. Ela começa a She falar. started to walk. Está começando a caminhar. She's growing. Está crescendo. You understand? Estão entendendo? This is the problem that we have in the church. Esse é o problema que a gente tem na We igreja. go to church, A gente vai para a we igreja, get baptized, se batiza and we think this is the end of the e story. a gente pensa que termina aí a história. When you get born, it's not the end of the story. Quando você nasce, não é o fim da história. It's the beginning. É o começo. The child needs to grow. A criança precisa crescer. We get baptized. A gente se batiza. 40 years later, 40 anos our depois, members are still babies. nossos membros ainda são bebês. And they have diapers. É como se tivessem fraldas. And they stink. E fedem. If they sing a song Se cantam uma and música nobody applauds, e ninguém aplaude, I'm not gonna go back to this church. eu nunca mais vou voltar para essa Nobody likes igreja. me. Ninguém gosta de mim. Grow up. Cresça! This lady said this and that about me. I'm upset. Essa senhora disse isso e aquilo comigo, agora eu estou triste. Babies, Bebês, grow up. cresçam. The Bible talks about that. A Bíblia fala dessas To grow coisas. from babies Para crescer dos to the bebês statue of fullness of Christ. até a estatura da Spiritual plenitude de maturity. Cristo. Isso é maturidade espiritual. From milk, from milk Desde o leitinho to heavy food. até o alimento sólido. We are supposed to grow. Devemos crescer. If the baby doesn't grow, Se o bebê não cresce, the baby is sick. o bebê If adoece. the Christian doesn't grow, Se o cristão não cresce, The Christian o is- cristão adoece. that's the reason we have problems in families. Esse é o problema pelo qual temos That's problemas the nas reason famílias. we have problems in the church. Essa é a razão pela qual temos problemas na igreja. We think, Porque I got pensamos, baptized. eu já me batizei. That's enough. É o suficiente. No. Não. It's like you say, I went to school. É como se você dissesse, That's enough. eu fui para a escola, já é o suficiente. Não. Não. It's not enough to start school. Não é o suficiente You começar a need to escola. graduate. Precisa se formar. You need to finish school. Precisa terminar a I escola. went to medical school and I did 1 week. Now I am a doctor. Ah, eu fiz faculdade de medicina, eu só fiz 1 ano, mas agora eu sou um médico. You are not a doctor. Não, não é um médico. You need to finish. Precisa terminar. It's not enough to get married. Não é o suficiente se casar. You need to stay married. Precisa permanecer casado. It's not enough to start the race. Não é o suficiente iniciar You a need to corrida. finish the race. Precisa terminar a corrida. It's not enough to be baptized. Não é o suficiente estar batizado. You need to grow Precisa crescer. from justification Desde to justificação, sanctification, pela santificação, to glorification. até glorificação. And you cannot grow yourself. E você não consegue crescer por si mesmo. You can say, Você pode... you still don't grow. Ainda assim não cresce. Only the Holy Spirit gives the growth. Somente o Espírito Santo dá o crescimento. That's the reason you abide in Him. Essa é a razão pela qual devemos You permanecer say, nele. Lord, I cannot grow myself. A gente tem que dizer, Senhor, eu não consigo You me fazer promised to crescer. finish what you started. O Senhor prometeu terminar aquilo que iniciou. You are able. Tu és capaz. Grow me, Lord. Faz-me crescer, Let me Senhor. explain a little more. Eu vou tentar explicar um pouquinho mais. When I was 17,
when I was 17. Quando eu tinha mais ou menos 17 anos, The pastor took the young people from my church to the Black Sea. o pastor pegou os jovens da minha igreja para o Mar Negro. There were about 27 young people, Uns 27 jovens, some of them big, alguns bem grandes, masters, com músculos, Schwarzeneggers, Schwarzeneggers, Rambos. Rambos. I was small. Eu era pequeno, I was like David, eu era como and Davi, they were like e Goliath, eles como Golias. you know. And at the Black Sea, there is a big lake E no Mar Negro tem um lago grande, called Tekirgyol. que se chama Tekirgyol. Tekirgyol. Not important. Não é importante. Not importantes. Okay. and the lake is gigantic, E é um lago gigantesco, about 10 kilometers long 10 quilômetros de extensão and about 5 kilometers wide. e 5 quilômetros de largura. And people don't try to cross the lake because they die. E as pessoas não tentam cruzar o lago porque morrem. Why? Sabe por quê? When you are on the shore, Quando a gente está na borda, na you need to margem, cross the lake. e a gente olha até o outro lado do On lago, the other side, you see homes so small do outro lado a gente vê as casas bem pequenas. when you are standing. Quando a gente está em pé aí, But when you get in the water, mas quando a gente entra dentro the d'água, more you depart from the shore quanto mais a gente se distancia da margem, because of the waves por causa das and your ondas, head is in the water, e a sua cabeça está dentro d'água, it's so far every direction está tão distante em cada direção, that you don't see anything except water. que você não vê nada a não ser You água. cannot get up Não dá para pular to see what direction you go. para ver a direção em que você tem que ir. After 5, 10 minutes, half an hour, 1 hour of swimming, E depois de 5, 10, 15, 20 minutos, 1 hora you nadando, don't know if you go right direction or you go in circles or you took a a, left. You don't know. a gente não sabe qual direção está tomando, se está And andando you em círculos. swim, and you E swim, a gente another nada, 1 hour, and another 1 hour, nada mais 1 hora, mais outra, and you get discouraged and you die. e a gente desanima e morre. And the pastor challenged the young people, E o pastor desafiou os jovens. who can cross the lake? Quem consegue cruzar o lago? Everybody, ooh. E todo mundo, And the pastor E o pastor and 3 other parents e 3 outros took boats, pais canoes, pegaram barcos, about canoas, 4 canoes. 4 And canoas, he says, we are gonna go with the boats next to you. When you just- get tired or discouraged, get in the boat. disseram, a gente vai com os barcos, com as canoas aqui perto de vocês, quando vocês desanimarem, entrem no barco. I called my father. Eu liguei para o meu pai. How do you cross the lake? Como é que faz para cruzar o lago? How do you finish the race? Como que faz para terminar essa How corrida? do you get to the other end? Como chegar até o outro lado? And my father said, son, O meu pai disse, filho, everybody jumps in the water. todo mundo pula na água. You know, everybody in the church gets baptized. Todo mundo na igreja But se not batiza. everybody finishes the race. Mas nem todo mundo termina a corrida. He said, son, Filho, ele disse, it's not enough to jump in the water. não é o suficiente pular dentro d'água. You need to stay focused. Precisa manter-se focado. You need to forget everything else. Precisa se esquecer de tudo mais. No other focus. Não pode ter distração. No thought. Nada de Nothing outros pensamentos, to nada. distract you. Nada para distrair você. Don't think about anything. Não pense em nada mais. Don't talk about anything. Não fale em outras coisas. Don't do anything. Não faça outras coisas. Stay focused. Permaneça focado. And you never stop moving. E nunca pare de se mover. He said, one goal, Um único one objetivo. reason to live, Uma única razão para viver. to keep going. Continuar He avançando. said, it's not enough to start. Não é o suficiente começar. You need to keep going. Precisa continuar avançando. I said, okay. Eu disse, ok. I got in the water. Entrei dentro d'água. They all got in the water. Todos entraram dentro d'água. And I imposed myself a rhythm. E eu... I impose myself? Rhythm. Eu me impus um ritmo. I started to sing. Pam, pa, pam, pam, pa, pam, pam, pa, pam. Comecei a cantar. Pam, 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 param. Pam, 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 And pam, that pam, was pam. the rhythm. E esse era o ritmo. The others, big guys. Os outros fortões... And then, and they stopped. E pararam. I was coming slow and continued. Eu estava lentamente e continuamente. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. And I caught up to them. E eu cheguei até onde And eles I estavam passed them. e And ultrapassei they os. say, Pavel Pastor. E eles disseram, o Pavel passou da gente. So they, E eles... and they, we cannot, A gente não consegue. we need to get in the boat. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. And they said, we give up.
A gente desiste, eles disseram. They got in the boat one by one, all. Foram entrando no barco, Except de me and my friend. um a um. A não ser eu e meu amigo. Pam, 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 pam. And they said, why are you continuing? There is nobody in the water. Get in the boat. E eles estavam dizendo, por que você está continuando? Não tem ninguém dentro d'água, entra no barco. I told them, E eu I disse, don't have time to talk to you. eu não tenho tempo para falar com vocês. I'm not competing you. Eu não estou competindo com vocês. I want to finish Eu, the race. eu quero terminar a corrida. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Are you crazy? Stop singing. Você é louco, para de cantar. Guess what I did? Adivinha o que eu fiz? Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. And they said, he's crazy. Ele é doido. Do you think I cared? Você acha que eu me importo? Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. And they left. E eles saíram. Eventually they said, we cannot wait for you. Finalmente eles disseram, a gente And não they pode left esperar por eles. with the boats. E eles saíram com os barcos. 4 hours later, 4 horas my friend depois, and I crossed the lake. meu amigo e eu cruzamos o lago. And they were waiting for us. E eles estavam esperando por They nós. ate at the restaurant. Comeram no They restaurante, got juice. tomaram And suco. they said, now get in the boat, we go back. Agora entre no barco que a gente vai voltar. We got a lemonade, A gente pegou uma limonada. lemon and pomegranate. It was good. Limonada com romã, muito bom. And then we jumped in the water. E entramos dentro d'água. Pam, 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 pam. Are you crazy? Você é doido! 4, 5 more hours. 4, 5 horas mais. And we crossed back. E a gente cruzou de volta. And the pastor said, I've never seen anybody cross back one way and the other way. Eu nunca vi ninguém ir e voltar. How did I do that? Como foi que eu fiz isso? Because I had no muscles. Porque eu não tinha músculos. We get baptized A gente se batiza. and then we get busy with this E and logo we get a busy gente with se that ocupa com isso, com and we aquilo. want to do this and to do E a that gente and to quer do that. fazer isso, fazer aquilo. Jesus is coming. Jesus está voltando. He's going to be like a thief. Vai ser como um ladrão. Why? Por quê? Because we are distracted. Porque estamos distraídos. Stay focused. Permaneçamos focados. What's the benefit to win this world and to lose heaven? Qual o benefício de ganhar este mundo e perder o céu? Stay focused. Precisamos permanecer focados. One reason to live. Uma única razão para I viver. want to finish the race. Eu quero terminar a corrida. You understand? Estão entendendo? Stay focused. Permaneçam Stay focados. connected. Conectados. Keep your eyes on the goal. Mantenha os olhos no Paul objetivo. says, I forget what is behind Paulo disse, esquecendo-me das And I coisas que keep my para eyes trás ficaram, on the captain of my salvation. mantenho meus olhos fixos no autor da minha I want to salvação. win the crown. Quero ganhar essa coroa. Do you want to win the crown? Você quer ganhar a coroa? The kingdom of heaven, says Jesus O reino do céu, diz in Jesus. Matthew 25. Em Mateus capítulo 25. I'm going to jump a little here. In Matthew 25, Vou avançar um pouquinho aqui, Mateus 25. he says, the kingdom of heaven Ele diz, o reino dos céus, 49. is like 10 virgins. É como 10 virgens. I'm not going to read the Bible verse. There are 3 slides with all the verses. Eu não vou ler os versículos bíblicos, tem os slides aqui. Let me just summarize the parable for you. Eu vou resumir a parábola para vocês. Do you want to be in the kingdom of heaven? Querem estar no reino dos céus? Yes or no? Yes or no? Amen. Amém. Yes. Agora sim, With all yes. my heart. I want to be there. Eu também quero estar lá. What is the kingdom of heaven? O que é o reino dos céus? It's like 10 virgins. É semelhante a 10 virgens. How many of them are wise? How many foolish? Quantas são sábias, quanto eram loucas? 5. Now, which are the wise and which are the foolish? Quais são as prudentes, quais são as loucas? Are they the church and the world? Será que são a igreja e o mundo? No. Não! Because in the Bible, Porque na Bíblia, the virgin is the symbol for the pure church, God's church. as virgens são um símbolo para a pureza, a igreja pura de Deus. And the woman that is a prostitute is the symbol for the apostate church. E a mulher que é prostituta é um símbolo da igreja And apostatada. these all 10 are virgins. E esta aqui, todas as 10 They são are virgens. God's pure church. São a igreja pura de Deus. They all 10 are dressed in white. Todas elas se vestem de branco. What is white? O que o branco representa? It says in the Purity. book Parables or Christ Object Lesson, Tem no livro Parábolas de Jesus, is Christ's robe of righteousness. que é o manto de justiça de Cristo. How many of them are dressed in white? Quantas estão vestidas de branco? All 10. Todas as 10.
Yeah, everybody. Todas estão. And then he says there E aí diz o that they seguinte, are waiting for the groom. que eles estão aguardando o noivo. What church is waiting Os- for the second coming? Qual é a igreja que está aguardando a segunda vinda? Qual é a igreja? Our church. We, you and me, Adventist, the name. A igreja adventista, esse é o nome. Okay, and he says that they have the lamps. E diz que elas têm as lâmpadas. What is the lamp? O que a lâmpada representa? In Psalm he says, your word is a lamp unto my feet. Em Salmos diz que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Your word is a lamp. A tua palavra. Now listen, they have the word. Ouçam bem, elas têm a palavra. But then he says in Proverbs 55. that the commandments are a lamp. Mas em Provérbios diz que o mandamento é lâmpada. These virgins have the 10 commandments. Essas virgens têm os 10 mandamentos. What church has the commandments? Que igreja tem os mandamentos? What church is Jesus talking about? De qual igreja Jesus está falando? God's church. Da igreja de Deus. You and me. Você e eu. Now think about it. Pensem nisso. They have the lamps. Elas têm as lâmpadas. They have the word. Tem a The palavra. Sabbath. Tem o The sábado. sanctuary. O santuário. The state of the dead. O estado dos The mortos. prophecy. As profecias. They are God's church. São a igreja de Deus. And they have oil. E tem azeite. How many of them? Quantas delas têm azeite? In the beginning, No começo, all of them. todas elas. Later, not all, but in the beginning, all of them. Mais tarde, nem todas, mas no What começo, is the oil? todas. O que, What que is o the azeite oil? representa? What O is the quê? oil? So they all have the Holy Spirit when they get baptized. Então, todas têm o Espírito Santo quando se batizaram. But now listen carefully. Mas ouçam bem agora. The groom seems to be late, O noivo parece tardar. and they fall asleep. E elas pegam no How sono. many of them fall asleep? Quantas pegaram no sono? All, Todas. including the wise. Incluindo as prudentes. All of them sleep. Todas elas That means- pegaram no sono. That we all sleep. Isso significa que todos nós Listen pegamos carefully. no sono. Ouçam bem. I want you to understand what he says here. Quero que entendam o seguinte, 50. By the sleeping disciples is represented the sleeping church before the second coming. Esses discípulos adormecidos representam a igreja ao dormir, ao aproximar-se o dia do Christ is juízo at de the Deus. door. Christ is at the door. Cristo está à porta. Men and women are in the very last hours of this earth. Homens e mulheres estão nas últimas horas de graça. Yet they sleep. E, no entanto, And dormiram. the pastors cannot wake them up. E os pastores não conseguem mais despertá-los. Why? Por quê? Because the pastors sleep too. Porque o pastor também dormiu. Sleeping pastors preaching to sleeping members. Pastores que dormem, dormindo para uma igreja que dorme. That means that me too, I'm sleeping. Eu também posso estar dormindo. But I'm not sleeping. Mas eu não estou And you are dormindo. not sleeping. Because I see you. Porque eu estou vendo vocês. What does it mean that they sleep? O que significa dizer que estavam dormindo How many então? of them sleep? Quantas dormiram? Todas. Todas. So what does it mean? Então o que significa isso? Well, if you look in the Bible, Se analisarmos na Bíblia, if you look in the Bible, Ellen White says, Ellen White diz, in Desire of Ages, em- during the storm, no livro Desejar Todas as Nações, when the disciples were fighting the storm, que durante a tempestade, quando os discípulos combatiam contra a tempestade, Jesus was sleeping. e in the Jesus boat. estava dormindo no bote, She says that he was sleeping ela diz que ele estava dormindo because he knew that he is safe in the Father's hands. porque ele sabia que estava seguro nas mãos do Pai. Why was he sleeping? Por que ele estava dormindo? He knew that he is Ele sabia que estava safe. seguro. And then when Peter was in prison, E quando Pedro estava na prisão, they were supposed to execute him next morning. e deveriam executá-lo na manhã seguinte, Well, let me ask you. eu vou perguntar uma coisa. Let's suppose you go to prison Suponhamos que você vá para a prisão and they are going to execute you tomorrow. e vão executar você amanhã. What do? O que você faz? You sleep? Vai dormir? Oh, Lord Jesus, please save me, please. Senhor Jesus, por favor, me salva, me salva. Peter was Pedro, no problem. não tem problema com isso. Why? Por quê? And the spirit of prophecy says O Espírito de Profecia he diz. knew that God is in control. Ele sabia que Deus estava no controle. Let me suggest Eu vou sugerir uma coisa. that sleeping Que o sono represents not only to be absent to the reality,
que não representa somente estar ausente à realidade, Not only to be distracted that you don't realize that Jesus is coming. ou estar distraído que a ponto de não percebermos da But volta de sleeping Jesus. is worse than that. O sono é pior do que It's isso. a false sense of security. É uma falsa sensação de We are segurança. Adventists. Ah, nós somos We are adventistas. God's people. Nós somos o povo de Deus. We keep Sabbath. Nós guardamos o sábado. We have the truth. Nós temos a verdade. We have the sanctuary. Temos o santuário. We have the spirit of prophecy. Nós temos o espírito de We profecia. go to church. A gente vai para a igreja. We have a mission. A gente tem uma missão. We are God's church. Somos a igreja de Deus. And that makes us feel secure. E isso nos faz sentir seguros. How do I know that they felt secure? Como que eu sei que eles se sentiam Because seguros? when they woke up, Porque quando despertaram, they wanted to trim the lamps. queriam acender as lâmpadas. They thought they are okay. Achavam que estavam tudo They certo. didn't even know that they don't have oil. Nem perceberam que não tinham mais So azeite. sad to be in the church, É tão triste estar na igreja. to think that you have God Pensar que tem Deus and not know that you actually miss God. e não saber que na verdade carecemos dele. That says in Revelation 13. Em Apocalipse 13, That all who dwell on earth will worship the beast. diz que todos os que habitam na terra adorarão a besta. But then he says, oh, Mas lá diz todos, I don't worship the beast. eu não adoro a So besta. not all. Então nem todos. But the Bible says, oh. Mas a Bíblia diz todos. But if you look to the word dwell, Mas se você analisar a palavra habitam, in Greek, no grego, dwell habitar doesn't mean only to live on earth, não significa somente viver sobre a terra, but means to focus on earth. mas concentrar-se, focalizar Like na terra. when you think about bad stuff, Sabe quando você fica pensando and em coisas somebody will ruins say, stop dwelling on those thoughts. e alguém diz assim, pare de demorar seus pensamentos de habitar nisso. All whose mind is dwelling on earthly things. Todos cujas mentes estão habitando nessas coisas All terrenas. who focus on earthly things. Todos que estão se concentrando nas They coisas may go to terrenas. church. Podem até ir para a They igreja. may think they worship God. Podem pensar que adoram a They may Deus. sing kumbaya, Podem cantar Deus é amor. and they think they worship God. E acham que adoram a Deus. And without knowing, they worship the beast. Mas sem saber estão adorando a besta. When I was a kid, Quando eu era criança, my grandmother didn't have glasses. a minha avó não tinha óculos. She had a magnifying glass. Ela tinha uma lupa. Lupa, okay. She had a magnifying glass. Ela tinha a lupa. And she would read the Bible. E ela lia a Bíblia. When she would go to cook, E quando ela ia cozinhar, I would take the lupa. eu pegava a lupa. And I would go outside, E eu saía, put papers, colocava papéis ali. and then keep the magnifying glass in the sun. E colocava a lupa ali, And pegando os raios do sol. focus really, really, really well. E concentrando bem You os know raios what ali. happened to the papers? Sabe o que acontecia com o papel? Got on fire. Pegava fogo. Later, I asked my father, Mais tarde eu perguntei para o meu pai, how can I make sure como eu posso ter that I certeza don't worship the beast? de que eu não estou adorando a besta? And my father said to me, Meu pai me disse, do you remember the magnifying glass of your grandma? lembra da lupa da vovó? He said, whatever you focus on, No que quer que você se concentre, that's what you get on fire for. é isso que vai incendiar você. If your mind focuses on business, Se a sua mente está focada nos negócios, get on fire for business. fique inflamado pelos If your negócios. mind focuses on football, Se a sua mente está focada no futebol, get on fire for football. ela vai ficar inflamada em chamas Your pelo mind futebol. focuses on your girlfriend, Se a sua mente está focada na sua get on namorada, fire. você vai ficar todo if your animado mind aí, focuses on aceso. politics, Se a sua mente está Get na on fire política, for politics. você também vai estar inflamado pela the política. reason, son, you are not on fire for God, E o motivo pelo qual você não está inflamado por Deus because your mind doesn't focus on God. é porque a sua mente não está focada em Deus ainda. And before you focus on God, E antes de focar em you may Deus, go to church, você pode até ir para a igreja. you may have the doctrines, Você pode ter as doutrinas. you may think you worship God, Você pode pensar que adora Deus. without knowing you worship Satan. E sem saber está adorando a Because Satanás. whatever you focus on, Porque no que quer que você foque sua mente, that's what you worship. é isso que você adora. Hello? Ah. Whatever you focus on, No que quer que nos concentremos, that's what you worship. é isso que a gente adora. The virgins, As virgens, they think they worship God, elas pensam que estão adorando a Deus. but 5 of them, Mas 5 delas they don't focus Não on se- the Holy Spirit. não se concentram no They Espírito focus Santo. on other things. Se concentram And em they outras think coisas. because they go to church, E acham porque vão para a because they igreja, are Adventists, porque são because adventistas, they keep the doctrines, porque guardam as they doutrinas, think they are safe.
acham que estão seguras, and they are sleeping. They are unaware estão to dormindo, the reality of their tragedy. inconscientes da realidade de sua tragédia. How many of them wake up? Quantas despertaram? Quantas? All, Todas! they all get revived. Todas são When reavivadas. the cry is heard, the groom is coming. Quando o grito surgiu, When they- eis o noivo. When they see the signs, Quando vêm os the sinais, coronavirus, o coronavírus, the bad economy, a economia de The mal a wars. pior, as guerras, when they see all these signs, quando vêm todos os they sinais, say, Jesus is coming. eles dizem, Jesus está voltando. And they all, E todas, including the foolish, incluindo as they loucas, all wake up. todas despertam. But when they wake up, Mas quando despertam, 5 of them 5 delas have no more oil. não tem mais azeite. I want you to listen carefully. Eu quero que vocês ouçam In the atentamente. Bible it says that they had lamps A Bíblia diz que elas and tinham they lâmpadas had oil in the beginning. e tinham azeite no princípio. And they fell asleep. E dormiram, When they woke up, e quando acordaram, 5 of them 5 delas had reserve oil tinham o azeite reservado. and they filled the lamps. E encheram as But lâmpadas. 5 of them had no reserve oil to Mas fill the lamps. as outras 5 não tinham azeite reservado para encher as lâmpadas. History says, A história diz, and I have the pictures, e eu tenho as fotos that aqui, the lamp was very small que a lâmpada era bem pequena and the oil in the lamp would last 4 hours. e o azeite na lâmpada durava só por 4 horas. How long? Quanto tempo? And they had a reserve, a clay container, E ele tinha um container de barro and para the reserva oil in the reserve container e o azeite no Would last- container 8 hours. durava 8 horas. How long? Quanto? Together, how long? Juntos quanto? 8 mais 4? 12 hours. 12 It horas. would last through the whole night. Duraria toda a noite. And history says E a história diz that streets were very confusing. que as ruas eram muito confusas. You're like a labyrinth, like a maze. Era como um labirinto de rato. The streets were not straight. As ruas não eram assim retas. If you go to Palestine and you visit the ruins, Se você for à Palestina e visitar as you ruínas, see that. você vai ver isso. And the streets had no names. E não tinha nome nas Like ruas, Highway 11. como a rodovia 11. You follow me? Estão No me entendendo? names, no Não tinha numbers. nome, não tinha número. If you lived in the city, Se você vivesse you knew how to get from here to there. se vivesse na cidade, sabia como But chegar if you dali lived para cá. in the next city, Mas se vivesse na outra cidade, you didn't know. não sabia. And history says that weddings happened in the night. Weddings? Weddings. E a história diz que os casamentos aconteciam à noite. Why? Por quê? When I went to Dubai several times Quando eu fui para Dubai, já fui várias vezes, to speak to the pastors, para falar com os pastores ali. the conference president picked me up from the airport. O presidente da associação me pegou no aeroporto. It was 67 Celsius in the shade. 67? Era 67 graus Celsius na sombra. So hot. Muito quente. He said to me, if I drop you off the car, Ele me disse, se eu deixo você aqui fora do carro, in 15, 20 minutes you die. em 15, 20 minutos você morre. And he said to me, E ele disse para mim, people have all the weddings, as pessoas têm os all casamentos, the celebrations, as celebrações, all the barbecues os churrascos, in the night à noite, because it's cold, porque já é frio, not in the day. não durante o dia. So weddings happen in the night, Os matrimônios aconteciam à noite, but streets had no names. mas as ruas não tinham nomes, Streets had no lights. não havia luzes. And if you came from a different E city se você viesse de uma cidade diferente, in the night, à noite, you would get lost você ia se perder, because the streets were like this. porque as ruas eram assim. So history says Então a história diz that the adults would prepare the wedding hall, que the men, Ah. the men would prepare the wedding hall. que os homens iam preparar a sala The women onde would seria o prepare the casamento, as mulheres preparariam o alimento And the young people e os jovens would take lamps and reserve containers pegariam as lâmpadas e reservariam and containers go to the streets e iriam para as ruas from the entrance in the city, desde a entrada da cidade, every entrance, em cada entrada, to every intersection, em cada interseção, all the way to the wedding hall, seguindo o caminho até o local do matrimônio the way, to para light the way, iluminar o caminho, so nobody para que would ninguém get lost. se perdesse. That's the reason Jesus says, you are the light. É por isso que Jesus disse, vós sois a luz do Ellen mundo. White has a quotation in Christ Object Lesson. E Ellen White tem uma citação em Parábolas de Jesus.
page 408, 409. Página 408, She 409 no inglês. We are called to be the light. Nós fomos chamados para ser a luz. So nobody around us, Então ninguém ao nosso our redor, families, nossa família, our neighbors, nossos our vizinhos, co-workers, nossos colegas de trabalho, nobody around us gets lost. para que ninguém se perca. Now listen. Ouça. The virgins were supposed to light the way, As virgens deveriam iluminar o caminho, but they all fall asleep. mas todas When the dormiram. when the groom is coming, Quando o noivo estava vindo, they all wake up. todas despertaram. But 5 of them have no reserve oil. Mas 5 delas não tinham azeite reservado. Listen carefully. Ouçam bem. When they knock in the door, Quando elas batem a porta, Jesus says to them, Jesus lhes diz: I don't know you. não vos conheço. Jesus, Jesus, we have been baptized. a gente foi batizado. We went to church. Nós fomos à igreja. We ate broccoli. Nós comemos brócolis. We sang kumbaya. Nós cantamos Deus é amor. We kept Sabbath. Nós guardamos o We sábado. returned tithe. Nós, what? We returned tithe. A gente devolveu o dízimo. We know the 2,300 days, a nice prophecy. A gente conhece a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Says, yes, you do. Sim, vocês conhecem. But I don't know you. Mas eu não conheço vocês. That's the saddest words anybody can hear. São as palavras mais tristes que alguém pode ouvir. What is the reason that they are not allowed in? Qual é a razão pela qual elas não têm permissão para entrar? One reason. Uma razão. They don't have, Elas não têm? the spirit of prophecy says they are destitute of the Holy Spirit. Dizem que elas carecem do Espírito Santo. She says many go to church Muitos vão para a and igreja they do all the forms. e fazem tudo o que é forma And de she says igreja. they think that's enough. E acham que isso é o bastante. And they fail E falham to daily a... Go ahead. fill the reserve container with Holy E Spirit. falham em encher diariamente o container de I want you to reserva. understand the word daily. Eu quero que vocês entendam a palavra Because diariamente. When they got baptized 20 years ago, Porque quando se batizaram há 20 They had anos, oil. tinham azeite. but then they got busy. Mas aí se ocuparam. And they did this and they did that. Começaram a and they did fazer that, isso, and they- isso e aquilo outro. And they had oil. E tinham And they azeite. had light. E tinham But it luz. was just a little less. Mas começou a diminuir, a diminuir. Very little, very little. Muito pouquinho, de pouquinho em pouquinho. And they fall asleep. E dormiram. When they wake up, Quando despertaram, no more oil. não havia mais azeite. Why? Por quê? Because they failed to daily fill the container. Porque falharam em They got encher diariamente o distracted. container. Ficaram distraídas. They had other priorities. Tinham outras They prioridades. focused on other things. Concentraram-se em outras They think coisas. they worship God, Achavam que adoravam a Deus. but they are actually worshiping the beast. Mas na verdade adoravam a besta. Because they don't focus on God. Porque não se concentravam em Deus. It is absolutely crucial É crucial to be daily estar diariamente filled with the Holy Spirit. cheio do Espírito Santo. Not only when you get baptized, Não somente no dia do batismo. to keep pam, 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 pam. Continua assim. Daily. Diariamente. daily go to study, Diariamente estudar. daily go to prayer, Diariamente orar. daily seek God's presence, Diariamente buscar a receive presença a de fresh Deus. new baptism of the Spirit. Receber um batismo Daily novo do say, Espírito. Lord, I need you. Diariamente dizer, Senhor, eu preciso de I need Ti. you every hour. I need you De Ti, careço, Deus, eu preciso, Senhor. into my heart, Em meu coração, into my heart. em meu coração, Come into my heart, Lord Jesus. em meu coração, ó Come Cristo. in. When? Quando que é para entrar? Hoje. Today and tomorrow. Amanhã. And tomorrow. Amanhã and também. tomorrow. When I was a kid, Quando eu era in criança, second grade, no segunda I went série, back to school. eu caminhava até a On my escola. way to school, there was a guy E no from caminho até a escola, Turkey. tinha um His garoto name was Bayram Hassan. da Turquia com esse nome. He had a cart Ele tinha and he sold ice cream. um carrinho e vendia sorvete. Good Turkish ice cream. Um sorvete It turco was muito vanilla, bom. Baunilha, chocolate chocolate and pistachio. e pistache. Really good. Que delícia. The chocolate and pistachio was heavenly. Pistache com chocolate era uma coisa I divina. know it's not healthy. Eu sei que não é saudável, It was good. mas era bom. And this guy E esse garoto would scream every day. gritava o dia inteiro. Today you pay, tomorrow is free. Hoje você paga, amanhã é de graça. I believed him. Eu acreditava I nele. paid. Eu pagava. I got
chocolate pistachio ice cream, E eu pegava o sorvete de chocolate com pistache. and then next day, E no dia seguinte, give me my free ice cream. me dá o meu sorvete de He graça. said, son, today you pay. Ele disse, filho, hoje você paga. Tomorrow is free. Amanhã de I said, graça. no, 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 no. Eu disse, não, 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 não. I came tomorrow. Eu vim amanhã. No, you came today. Não, você veio hoje. No, no, no. Não, não, I não. came yesterday. Eu vim ontem, That was today. que foi, And now I que era came hoje. today. That is tomorrow. E eu acho que hoje já é amanhã. Não, Today is today. hoje é hoje. And today you pay. E hoje você paga. Tomorrow is free. Amanhã é de graça. Okay. Tá bom. I paid again. Eu pagava I novamente. came next day. No dia seguinte, Come on, man. I came tomorrow. Give me my free ice cream. eu vim amanhã, agora He me said, dá o meu sorvete "Son, de graça. You came today again. Filho, você veio de novo Today you hoje. pay. Hoje você paga. Tomorrow is Amanhã free. é de graça. I said, when is tomorrow? Eu disse, quando que é He amanhã? said, tomorrow never comes. O amanhã nunca chega. Why do we think that we are going to change tomorrow? Por que que a gente imagina que vai mudar amanhã? If you really want to pray, Se você realmente quer orar, if you really want to study, se você realmente quer estudar, if you really want to be filled with the Holy Spirit, se você realmente quer estar cheio do Espírito Do it Santo, today. faça isso hoje. if you think you are going to do it tomorrow, Se pensa que vai fazer isso amanhã, it means you have other priorities. significa que você tem outras And prioridades. you will have tomorrow other priorities. E amanhã você terá And outras Satan is gonna prioridades. distract you with priorities. E Satanás vai distrair você com And prioridades. you will never do it. E você nunca And vai the more fazer. you procrastinate, E quanto mais você Ellen White procrastina, says, every time we procrastinate, we harden our heart to the voice of the Holy Spirit. Ellen White diz que quanto mais nós procrastinamos, endurecemos o nosso coração ao When the Espírito Holy Santo. Spirit talks to you, Quanto mais o Espírito Santo fala com and você, says, today you need to pray. é hoje que você precisa orar. If you procrastinate, Se procrastinarmos, you will become insensitive to the a voice. gente vai se tornar insensível à You will voz. no longer hear the voice. Não vamos mais ouvir a voz. Do not play games with the Holy Spirit. Não fiquem brincando com o Because you Espírito play Santo. games with your salvation. Porque se a gente brinca com a salvação, The 5 virgins, they were part of the church. as 5 virgens eram parte da igreja. They did go to church, Iam para a igreja, but they lost salvation mas perderam a salvação. because they failed Porque to do falharam it today. em fazer isso hoje. Every day, Todo dia. they got other priorities. Tinham outras prioridades. God must be your priority. Deus tem que ser a sua prioridade. God must come first. Deus precisa vir em primeiro lugar. God must come first. Deus precisa vir em primeiro You lugar. need to love God more than anything else. Precisamos amar a Deus mais do que todas as outras You put coisas. Him and then the other things. Você precisa colocar Ele em primeiro lugar e logo as outras coisas. They had the lamps. Elas tinham as lâmpadas. The lamps are the forms. As lâmpadas são as The formas forms that hold the oil. que detêm o óleo lá dentro, They had o the azeite. forms. Eles tinham a forma, But they don't have the oil. mas não tinham o It azeite. seems that many times we have the external forms, Parece que muitas vezes nós temos as formas externas, but we miss the presence of the Spirit. mas carecemos da presença do Espírito. You must be filled with the Spirit Precisamos, daily. temos que estar cheios do Espírito diariamente. If you want to be in heaven, Se queremos estar no céu, you need to daily fill the container. precisamos diariamente preencher esse container. Listen, I'm Ouçam. going to read a few paragraphs here. Vou ler algumas citações aqui. By the way, the Spirit was poured over the early church, O Espírito foi derramado sobre a igreja primitiva. and the Spirit is going to be poured over the last day church. E o Espírito será derramado também na última igreja. The Spirit is going to be poured. O Espírito será derramado. The problem is not with the Spirit. O problema não está com o Espírito. The problem is with you and me. O problema está com você e comigo. Do you pray for the Spirit? Você está orando pelo Espírito? Because if you don't, Porque se não estiver, he and she may get the Spirit and you may not. ele e ela podem receber o Espírito e talvez me- você não. Let me read something for you. Vou ler uma coisa aqui para você. It says, when the Spirit comes, 62. when the Spirit comes, Diz que quando o he Espírito will vier, convict you ele vai convencer você what? de quê? Sin, Do pecado, da justiça e do juízo. the Spirit will convict you of sin, righteousness, and judgment. Pecado, justiça e juízo. What is that? O que é isso? Próximo slide. What is that? O que é isso? Listen. The Spirit convicts you of sin. That's when you get converted. O Espírito convence você do pecado quando você se You converte. get baptized. Você se batiza.
That's justification. Isso é justificação. And the Spirit convicts you of righteousness. O Espírito convence você da That's justiça. when you grow. Isso é quando você cresce. That's sanctification. Isso é santificação. You keep growing. Você continua crescendo. That's the fruit of the Spirit. Esse é o fruto do Espírito. If you don't bring the fruit of the Spirit, Se você não traz o it fruto do means you Espírito, don't have the Spirit. significa que você não tem o Espírito. Because if you have the Spirit, Porque se tiver o Espírito, you are going to produce the fruit of the você Spirit. vai produzir o fruto do Espírito. You understand? Estão entendendo? Some people try to produce the fruit in order to have the Spirit. Algumas pessoas tentam produzir o fruto para ter o Espírito. You cannot produce the fruit of the Spirit Não podemos produzir o fruto do because it's Espírito. not your fruit. Porque não é o nosso It's the fruto. fruit of the É o Spirit. fruto do Espírito. In Galatians 5, Em Gálatas it 5, gives the fruit of the human nature temos o fruto da natureza and the humana fruit of the Spirit. e o fruto do Espírito. And says that the human nature cannot. E diz que a natureza humana Only the Spirit produces não the fruit. consegue. It's Somente like o Espírito produz o If you are a fruto. banana tree Se você é uma bananeira and you want to produce apples, e quiser produzir maçãs, you can try forever. pode tentar o tempo You inteiro. never make apples because you are not an apple tree. Nunca produzirá maçãs porque você não é uma macieira. What do you need to produce the fruit of the Spirit? O que você precisa para produzir o fruto do Espírito? You need to be filled with the Spirit. Precisa estar cheio When do the Espírito. Spirit is in you, Quando o Espírito estiver em the você, Spirit produces the fruit of the Spirit. o Espírito produz o fruto do Espírito. So stop trying to produce the fruit of the Spirit Então para de tentar produzir o fruto do Espírito. because you are a banana tree. Porque você é uma bananeira, You are not an apple tree. não é uma macieira. You need to be filled with the Spirit. Precisa estar cheio do Therefore, you Espírito. daily say, Lord, I cannot do it. Portanto, você tem que dizer, Senhor, Come into my heart today. eu não consigo fazer isso todos os I dias. surrender all. Vem no meu coração, Fill me with your eu me Spirit. entrego por completo. Encha-me com teu Espírito. Now listen carefully. Ouçam bem aqui. It's very important what we say next. É muito importante o que a gente vai ler agora. A revival 75. of true godliness Um reavivamento da is the verdadeira, greatest and most important, most urgent of all other needs. da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas To as seek nossas revival should be our necessidades. first work. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Now he says, E agora diz: our heavenly Father wants to give us his Spirit, nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu but Espírito, it is our work. mas é o nosso. Confession and humility and repentance and earnest prayer. Mas cumpre-nos mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração. Promise to give us his Spirit. Deus prometeu nos dar seu But Espírito, revival comes only in answer to prayer. mas só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Ellen White says, when we pray, Ellen White diz: quando orarmos, the Spirit comes. o Espírito vem. When the Spirit comes, Quando o Espírito vier, revival comes. o reavivamento vem. How much do you pray for the Holy Spirit? Quanto você tem orado pelo Espírito Santo? You may say, I read the Bible, Ah, você talvez diga, mas eu leio a Bíblia. but look what she says. 7:7. Without the Spirit of God, Sem o Espírito de Deus, even if you have a theoretical knowledge of the word, mesmo se você tiver um conhecimento It doesn't teórico da help. palavra, não ajuda. the theory without the Spirit A teoria cannot change the heart. sem o Espírito não pode santificar o You may know coração. the commandments, Você pode saber dos You may know the mandamentos, promises. as you promessas, may know the doctrines, pode conhecer as but doutrinas, without the Spirit, mas sem o Espírito, the character will never be transformed. o caráter não será transformado. In the parable, all virgins are waiting. 78. Na parábola, todas as The virgens same with God's church before the second coming. estão esperando. They all have theoretical knowledge, Todas têm um conhecimento teórico, but mas, listen carefully. ouçam They bem, are destitute of the Spirit. estão destituídas do Espírito. 78. The class represented by the foolish virgins, A classe representada próxima pelas 80, they are not hypocrites. pelas virgens They loucas, believe the truth. não é They hipócrita. preach the truth. Tem consideração pela verdade, But this is very important now. mas isso aqui é bem importante. They are, listen, satisfied Contentaram-se with a superficial religion. com uma obra superficial. Their service to God degenerates into forms. Seu serviço para Deus degenera em They formalidade. have the forms, Tem as formas, they don't have the oil. mas não tem o azeite. I want you to pay attention to the next paragraph. Próximo parágrafo 81. At the final day when Jesus comes, No dia final, muitos, they quando want to Jesus enter in vier, heaven. But in this life, they didn't have relationship with mas Christ. nesta vida não tiveram comunhão com Cristo. Next paragraph. Próximo. The fellowship of the Spirit. A comunhão do Espírito. The fellowship of the Spirit. O seguinte, eu acho, 82. The fellowship of the Spirit. Somente a comunhão do Espírito. What is the fellowship of the Spirit? O que é a comunhão do Espírito? The fellowship of the Spirit that you neglected Que vocês negligenciam, desprezam? alone prepare you for the marriage. Poderia unir-vos à multidão jubilosa, ao I'm going casamento. to jump here. Vou saltar para
I'm going to jump so we finish. Para terminarmos. 96. If God is to bless this 5. church, Se Deus tiver que abençoar essa igreja keep reading. nos últimos dias, será porque a doutrina e a verdade do Espírito Santo não será apenas estudada, mas buscada de todo o coração. Ministros e congregações serão vistos, curvando-se diante de Deus com um clamor. Temos entristecido o Espírito de Deus, temos tentado ser cristãos com o mínimo possível do Espírito de Deus. Não temos buscado ser igrejas cheias do Espírito Santo. Listen carefully. Ouçam bem, If we don't have the Spirit, se não tivermos o it would Espírito, be better to close the churches. seria melhor avançar. If Por favor. pastors don't have the Spirit, Se os pastores não têm o they Espírito, should not preach. não deveriam pregar. I don't speak too strong when I say Eu não estou falando com veemência quando a eu digo church isso. without the Spirit Uma igreja na terra sem o Espírito is rather a curse than a blessing. é mais uma maldição que uma bênção. Since this is the means Próximo, 97. Já que 97. by which we receive power, Já que este é o meio pelo why qual don't we nós hunger for the recebemos Spirit? poder, Why don't we talk about the Spirit? por que não falamos Why sobre don't we ele? pray for the Por que Spirit? não oramos sobre ele? The Lord is willing to give us the Spirit O Senhor está mais disposto a dar-nos o for the Espírito daily diariamente. baptism of the Spirit. Batismo diário do Espírito. Everyone should pray. Todos devemos estar pleiteando com Deus por isso. Companies of Christians should get together. Grupos devem se reunir para pedir auxílio And they should especial. pray that God would baptize His church with the rich measure of the Spirit. Pedir para que Deus batize a sua igreja com uma rica medida do Espírito. We should get together and pray for the Spirit. Precisamos nos reunir e orar pelo Espírito. Pray for the Spirit. Orar pelo Espírito. You should pray for your children every day. Orar pelos nossos filhos Lord, diariamente. Baptize my children every day with the rich measure of your Spirit. Senhor, batiza meus filhos todos os dias com You uma should rica pray medida do for Espírito. yourself to be filled with the Spirit. Precisamos orar por nós mesmos You para should pray estarmos cheios do For the Espírito. outpouring of the Spirit over your church. Pelo derramamento do Espírito sobre nossa Lord, igreja. we need the latter rain. Senhor, precisamos da chuva serôdia. promised. O Senhor It prometeu. says in Zechariah 10, pray for the rain at the time of the latter rain. Diz em Zacarias, orando pela chuva no tempo das chuvas. Without the Serôdia. Spirit, there is no transformation. Sem o Espírito não tem transformação. Without the Spirit, there is no growth. Não tem crescimento. In the great measureless gift of the Spirit, Último slide. are contained all heaven resources. Na grande e incomensurável dádiva do Espírito Santo estão contidos todos os recursos You need to be celestes. so filled with the Spirit Precisamos estar tão cheios do to the Espírito, degree that the Spirit lives in you, a ponto de o Espírito viver em to nós, the degree that heaven moves in you. a ponto de o céu mover em The nós. Spirit of prophecy says that when the Spirit lives in you, Quando o Espírito viver em you are nós, surrounded by an atmosphere of heaven. estaremos rodeados de uma atmosfera When the celeste. Spirit lives in you, Quando o Espírito viver em nós, heaven lives in you. o céu You vive em live on nós. earth as you live in heaven. Você vive na terra como se estivesse vivendo no céu. Heaven lives in your family. O céu vive na nossa Heaven família, lives in your church. vive na sua igreja. Let me finish with a story. Vou terminar com a história. In 1977, Em 1977, March 4, 4 de março, there was an earthquake in Romania. houve um terremoto na Romênia. Strong. Muito forte. 7.6 on Richter scale. 7,6 na escala Richter. 1 minute and 16 seconds. 1 minuto e 16 segundos. Many buildings collapsed. Muitos prédios colapsaram. Thousands of people perished. Milhares de pessoas morreram. I've seen buildings Eu vi prédios that half was standing que metade and half estavam was de pé just rubble. e a outra metade era puro. I've seen a hand of a person. Eu vi o braço de uma pessoa, Only the hand. somente o braço, And the body was missing. e o corpo já não se via mais. Many people died. Muitas pessoas morreram. We lived in an apartment building, in a tall building, A gente vivia num apartamento, at the num fourth prédio, story, at the fourth level. no quarto andar. When the earthquake started, the Quando- building started to move. Quando o terremoto começou, o prédio começou a balançar. My mom started to cry Minha mãe começou a chorar and to pray, Lord e Jesus, a orar: Senhor Jesus, if I die, please forgive all my sins. se eu morrer, por favor, perdoa os meus I want to be pecados. saved. Eu quero ser salva. My father said, honey, Meu pai disse: querida, you need to solve your problems daily. você precisa resolver You seus need problemas to- diariamente. Every night you need to confess. Toda noite precisa confessar. So all your sins are forgiven. Então todos os seus pecados já And estão every perdoados. morning you invite His presence. Então cada manhã você convida a So sua he is with presença you. para que ele esteja com você. You don't wait for the crisis Você não to solve your tem que problem. esperar a crise para solucionar seus My problemas. mom was crying. Minha mãe chorava. My father started to sing. Meu pai começou a cantar. Rock of ages, cleft for me. Rocha Let me eterna, hide meu myself Jesus. in thee.
Rocha eterna, meu Jesus, tu morreste lá na cruz. My mom says, how can you sing? Minha mãe dizia, como é que você pode He cantar? said, I open my mouth and it comes naturally. Eu abri minha boca e essas coisas vêm naturalmente. Aren't you afraid? Você não tem medo? My father said, if God is here in our house, Meu pai dizia, se Deus está aqui na nossa even if casa, 10,000 fall on the right and 1,000 on the left, we are going to mesmo stand. se 10.000 caírem à direita, outros 1.000 à esquerda, And nós estaremos aqui de God pé. allows me to die, E se Deus permitir que nós morramos, I'm ready. eu estou pronto. Because God is in my heart. Porque Deus está no meu coração. I'm ready to live or to die. Estou pronto para morrer ou para viver? Somebody knocking the door. Alguém bateu a porta. Who knocking the door during the earthquake? Quem vai bater uma porta durante um Because people were terremoto? screaming. Que as pessoas estão It gritando. was chaos. Era um caos. People were running down the stairs, Pessoas pushing each other. correndo pelas So my escadarias. father opened the door. Meu pai abriu a porta. The next door neighbors, O vizinho da porta da frente. Eleanor and Mike. Eleonor e Mike. Mr. Goya, can we come in? Senhor Goya, podemos entrar aí? Why? Por quê? Because it's not safe in our apartment. Porque não é seguro lá no nosso apartamento. Why don't you run down the stairs? E porque não desce pelas So many escadarias. people on the stairs are gonna break. Muita gente na escadaria, a escadaria vai quebrar. Why don't you run outside the building? E porque não sai do There prédio? are so many tall buildings next to each other that we have no place to run. The buildings are gonna fall on us. Tem muitos prédios altos por aí, perto um do outro. Os prédios vão cair em cima da gente. Why don't you stay in your apartment? E porque não fica no seu apartamento? It's gonna collapse. Porque vai entrar em colapso. When the building collapses, I'm in the building too. Why do you think that it's safer in my apartment? Quando o prédio colapsar, eu também estou no prédio. Por que, And que she é seguro said- aqui no meu apartamento? She E said, ela disse, we know that heaven is in your house. sabemos que o céu está na sua casa. We know that God lives here. Sabemos que Deus vive aqui. She said, when we fight, Ela disse, quando when we argue, lutamos, when quando we watch stupid movies. discutimos, vemos filmes estúpidos, She said, when we listen stupid music, when we do this and that, quando fazemos isso e aquilo outro, we hear you praying. a gente ouve você orando, We hear you singing. você cantando. You go from door to door. Você vai de porta em You porta. give people honey. Você entrega mel para as pessoas, You give people vegetables. vegetais. You pray with them. Você ora com We elas. can see God in you. A gente consegue ver Deus em We você. know that God lives in your A home. gente sabe que Deus vive We no seu know lar. that heaven is here. Que o céu é And aqui. if God is E here, se Deus está aqui, this is the single place that is safe in the whole building. esse é o único lugar seguro em todo o prédio. Heaven is here, Mr. Goya. O céu está aqui, Senhor Goya. Can we come in? Podemos entrar? My father said, okay, Tá come in bom. heaven. Entra. Let's sing. Entra no céu aqui e vamos cantar. During the earthquake? Durante o terremoto, Well, we are in heaven. Shouldn't we sing? estamos no céu, não deveríamos cantar? She said, Ela fez... we don't know the song. Não conhecemos a canção. Rock of Ages, clap for me. Rocha eterna, meu Jesus. Rock of Ages. Rocha eterna. And then the earthquake stopped. E o terremoto parou. And my father had a prayer. E meu pai fez uma oração. And then he looked to her E ele olhou para ela and to her husband. e para o marido He said, dela. don't you wait for the crisis to prepare. Não espere a crise para se preparar. Too late. É muito tarde. Make sure that you invite heaven in your house today. Tenha certeza de convidar o céu para sua casa hoje. And you do that every day. E faça isso todos os dias. Because if you do that, Porque se fizer when isso, the crisis comes, quando a crise vier, heaven is in your house. o céu está na sua And you are casa. safe. E você está seguro. Don't you wait for the crisis. Não espere pela crise. Make sure that God comes in your house today. Tenha certeza de que Deus entra na sua casa hoje. Do you understand? Estão entendendo? The reason 5 virgins perished A razão pela qual 5 virgens is pereceram not because they didn't believe in the doctrine. não é porque não acreditavam nas It's not doutrinas. because they didn't believe in God. Não é porque não acreditavam em Deus. It's because they failed to invite oil, the Holy Spirit, daily. Porque falharam em convidar o Espírito Santo, o azeite, diariamente. Failed to fill their container with God's presence. Falharam em preencher o container com a presença de Deus. You must be daily filled with the Holy Spirit. Temos que estar diariamente cheios do Espírito Santo. Without oil, there is no salvation. Sem azeite não há salvação. Without oil, there is no light. Sem azeite não há luz. Without oil, there is no fire. Sem azeite Without the Holy Spirit, there is no growth. não há crescimento. Without the Holy Spirit, there is nothing. Não há nada sem o Espírito Santo. You need to be filled with God's presence. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. That's important. Isso é importante. That's crucial. É crucial. If you really want to hear the words, come in, Se realmente quisermos ouvir as palavras, you need vinde, to stay focused. precisamos estar focados. One goal. Um objetivo. Come into my heart.
Entra no meu coração. Fill me today. Enche-me hoje. Fill my vessel. Enche Fill my heart. esse instrumento. Enche I meu cannot coração. do it. Eu não consigo I fazer am por weak. mim. Sou fraco. But you can do it. Mas tu podes. And you promise the Holy Spirit. E o Senhor prometeu o To those Espírito who ask. Santo àqueles que o pedissem. Fill me today. Enche-me, Senhor. You do your part. Faça a sua parte. You pray that prayer. Faça essa oração. And God will certainly do His part. E Deus certamente fará a sua. And He's gonna fill you. E Ele vai te preencher. How do you know? Como é que você sabe? You don't need to know. Nem precisa saber. You just need to believe God's promise. Só precisa crer na promessa de Deus. Pastor, I've been praying for a week and I don't see any change. Mas pastor, eu tenho orado já há uma semana e não vejo mudança. The Holy Spirit is like the wind. O Espírito Santo é como o You vento. don't see the wind, Ninguém vê o vento. but you see the results. Mas a gente vê os resultados. The Holy Spirit works. O Espírito Santo You opera. don't see anything. A gente não vê nada. You keep praying daily. Mas You vo- keep studying Mas daily. continue orando diariamente, You keep estudando, seeking God's presence daily. buscando a presença de Deus todos os dias. You don't see anything. Mas você não vê nada. You keep doing it Mas daily. você continue fazendo 2 isso. years later, 2 anos depois. 3 years later, 3 anos. when you look back, Quando olhar para you trás, see that you have been here você vai ver que estava aqui and now you are here. e agora você está And you aqui. see that the Holy Spirit has been working on you. E vai ver que o Espírito And Santo tem growing trabalhado em you. você e tem feito você Growth, crescer. it's a slow process. O crescimento é um processo lento. You don't see children growing, Você não vê as crianças crescendo, but they do grow. mas elas crescem. You don't see flowers growing, A gente não vê as flores crescendo, but they do grow. mas elas crescem. You don't see the Spirit working, A gente não vê o Espírito but the Spirit trabalhando, loves you. mas o Espírito ama And você. He works. E Ele opera. It's your duty to call His presence. O seu dever é chamar a presença dele. God is calling us. Deus está nos chamando. You, me, Você, eu, to be filled que with His estejamos presence. cheios da sua So presença. filled Tão cheios to the degree a ponto that heaven moves in us. de o céu viver em Heaven moves nós. in our families, O céu estar em in nossa our família, children. em nossos filhos, in our churches, em nossa igreja, in our schools. em nossas escolas. Then we'll have power. Então teremos poder. Then we'll have victory. Então teremos vitória. Then God can work in us and through us. Então Deus poderá trabalhar em nós e Then por meio de nós. People are going to see Jesus in you. E as pessoas vão ver Jesus em você. You cannot do that. Você não pode fazer isso. But God is able. Mas Deus é capaz. God can do it. Deus pode fazer isso. He saved the thief. Ele salvou o ladrão. He saved the woman at the well. Salvou a mulher no poço. He saved Rahab. Salvou Raabe. He saved Zacchaeus. Salvou Zaqueu. He saved Paul, who was a persecutor. Salvou Paulo quando era um perseguidor. God can save the uttermost. Deus pode salvar totalmente. How? Como? I don't know. Não sei. And I don't care. E nem me importa. I don't need to understand. Não preciso I just entender. want to be saved. Só preciso ser salvo. None of your business to understand how the Spirit works. Não é da sua conta entender como o Espírito Santo trabalha. That's God's business. Isso é da conta de Deus. Your business? Da sua conta, To seek His presence. buscar sua presença. Let's do that. Vamos fazer isso. I'm going to give you 2 minutes Eu vou dar para vocês 2 minutos that you pray in your mind. para que vocês orem na sua And you mente say, Lord, e digam: Senhor, fill me today. enche-me hoje. Fill my lamp with oil. Enche minha lâmpada com azeite. And then Então, you don't pray only today. não ora somente hoje. You pray Tá? tomorrow Ora again. amanhã também. And Monday again. E na segunda também. And you pray every day, Lord, E todos os dias: Senhor, come in today. entra hoje. Come in to stay. Entra para ficar. Come into my heart. Entra no meu coração. Come into my house. Em meu coração, na minha I casa. need you. Eu preciso de More ti. than water. Mais do que água. More than food. Mais do que alimento. More than job. Mais do que um emprego. More than life. Mais do que a vida. I want you. Eu quero a And ti, Senhor. you are my priority. Tu és a minha prioridade. Please come, Lord Jesus. Por favor, vem, Senhor Jesus. Pray that prayer every day. Faça essa oração todos os dias. And wait and watch Aguarde how e God veja is going to grow you. como Deus vai fazer Because você God crescer. doesn't fail. Porque Deus não falha. Take 2 minutes. 2 minutos. Pray that prayer of commitment. Faça essa oração de comprometimento. And then I'm going to have the closing prayer. E eu vou ter a oração final aqui da frente. Let's bow our heads. Curvemos nossas frontes.
Amen. Amém. Father in heaven, Pai que está nos céus, you see these people. Tu vês, Senhor, essas You pessoas. know their prayers. Tu conheces a oração delas. You know that we are weak. Sabes que somos fracos. We may seem strong, Podemos parecer fortes, but we cannot do it alone. mas não conseguimos fazer isso It's not sozinhos. in our power. Não está no nosso We poder. cannot save ourselves or others. Não conseguimos nos salvar nem a outros. We may change our behavior, but we cannot change our heart. Podemos mudar nosso comportamento, mas não nosso coração. We cannot change our nature. Não conseguimos transformar nossa natureza. We need you. Precisamos de Ti. You promised the Holy Spirit to those who ask. Tu prometeste o Espírito Santo àqueles que o pedissem. Fill us today. Encha-nos, Senhor, hoje. Please, Lord. Por favor, Senhor. We pray for your presence. Oramos por Tua presença. We pray for a rich baptism of the Holy Spirit. Oramos por um batismo rico do Espírito We Santo. pray for the fulfillment of your promise, the Comforter. Oramos pelo cumprimento da Tua promessa, pelo Consolador, We pray for rain, pela chuva for our souls, para as nossas for our almas, families, para a nossa for our família, churches, para nossas for igrejas, our schools, para nossas escolas, for the whole church. por toda a igreja. Father, please, Senhor, por give favor, us your Spirit. dá-nos o Teu Espírito. Transform us. Transforma-nos. Give us revival. Dá-nos reavivamento. We pray, Father, Oramos, Senhor, that we will not look to what we can do, que não olhemos para aquilo que but we conseguimos will fazer, fix our eyes on you mas que fixemos nossos olhos em Ti constantly seek your presence. e que busquemos constantemente a Tua presença, Daily, diariamente. keep our eyes on you Que nossos olhos And estejam seek your fitos em presence. Ti e busquemos a Tua presença. and trust that you will keep your promise. E confiemos que Tu vais cumprir Tua Trust your promessa. word. Confiamos your em Tua love. palavra, em Teu amor, Trust your power, em Teu poder, that you are able to finish what you que started. Tu és capaz de concluir aquilo que iniciaste. Father, Senhor, we pray this in Jesus' name, oramos isso em nome de in Jesus, His merits, em Seus and méritos. we believe in you. E nós cremos em Ti. Thank you for answering our prayer. Obrigado por atender às nossas In Jesus' orações. name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.